Olá, seja bem-vindo ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Ivo Pedon, sou professor do curso de Educação Física do Unisalesiano. Agradeço sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderada e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Felipe Salaroli, eu faço parte da Novator Brasil, que é a representante exclusiva da Novator Mundo, uma empresa especialista em analisadores corporais inteligentes e que foca no avanço tecnológico para auxiliar tanto profissionais da área de saúde quanto da área fitness, da área de treinamento físico, tá joia? Eu vou começar a falar um pouco da Novator, da história da empresa Novator, como surgiu, como que foi criado esse software e essa tecnologia que tem sido tão inovadora em várias áreas desse mercado brasileiro e mundial que nós trabalhamos hoje, né? A Novator, ela surgiu em 2013 pela necessidade do fundador do software. Ele é um engenheiro de software com formações na Inglaterra, nos Estados Unidos, e na época ele estava empreendendo. Ele tinha duas academias e ele tinha equipamentos de análise corporal para utilizar no dia a dia do trabalho dele para aumentar o rendimento dos alunos e a segurança dos treinamentos para que seja tudo aconteça da melhor forma possível. Então, no uso diário dessa tecnologia que ele utilizava, tinha algumas falhas, alguns pontos de ruptura onde ele não conseguia sanar. O produto, apesar de bom, não entregava o suficiente que ele precisava. Tinha dificuldade de comunicação com os clientes, tinha dificuldade de sentir o real avanço da pessoa e conseguir ler os dados de uma forma mais assertiva. Sendo assim, ele, utilizando os conhecimentos que ele já tinha, pegou por base essa tecnologia e aprimorou ela a ponto de se tornar algo quase totalmente novo. Não é novo porque teve uma base, mas o que surgiu foi algo interessante, foi algo muito bom, que uniu, além da tecnologia, a assertividade das informações, a veracidade das informações, uniu beleza a todo esse processo, porque ele fez com que o sistema ficasse didático, simples de ser entendido por qualquer público, não simplesmente pelos profissionais. O usuário conseguia entender muito mais fácil também. Então, a partir daí, começou a história da Novator. Cada ano vem sendo lançadas melhorias, novidades, novos equipamentos, novas atualizações. De 2013 para cá, a Novator já está presente em mais de 45 países, espalhados pela Europa, pela Ásia, nos Estados Unidos e agora no Brasil. Então, essa é a história inicial da Novator, que tem um futuro bem longo pela frente ainda, desde 2013. Hoje, nós somos liderança no mercado asiático, principalmente para a área de academias. Temos a nossa credibilidade, ela é acertada, ela é certificada por vários órgãos internacionais, como a FDA, como a SGS, a CE, a HORS, entre outras certificações. Nós somos uma tendência global de tecnologia. Não só nós. Eu digo nós porque nós somos a Novator Brasil e a Novator Mundo. Porém, hoje, a nossa realidade busca tecnologia, principalmente com a inserção da inteligência artificial em atividades simples do dia a dia e até as mais dificultosas, as que mais exigem preparo e conhecimento da pessoa para usar a ferramenta, a tecnologia ela se tornou essencial, se tornou necessária para o uso de quase tudo que nós fazemos hoje. Então, a Novator, pensando nisso, ela sempre tenta acompanhar ou inovar nessa parte de mercado, nessa área, nessa questão, no quesito tecnologia, tá? Agora vamos falar um pouco da importância de termos dados tão completos e tão fáceis de serem lidos relacionados principalmente ao nosso corpo, à nossa saúde.
A Novator, o software da Novator, ele faz desde a composição corporal até vários testes, como teste de pressão, oximetria, espirometria, que conseguem medir o tamanho do pulmão da pessoa em mililitros, a capacidade do pulmão da pessoa em mililitros. Então, essas informações para um médico conseguem ser utilizadas, elas conseguem ser utilizadas para prevenção de muitas coisas, de muitos problemas, de doenças relacionadas à obesidade, enfim, consegue-se evitar muitos problemas. E na parte fitness, que é uma das áreas que mais cresce hoje no mundo, a gente consegue otimizar os treinos, consegue melhorar a assertividade dos treinos e sempre atentando para a saúde. Porque hoje, por conta desse crescimento, muita gente não presta atenção na segurança, na saúde corporal, foca simplesmente na estética, ou enfim, um objetivo particular. Então, com a Novator, nós enxergamos dados reais. Então, não é simplesmente o espelho que fala ou o achismo da pessoa que fala. A pessoa ela tem, de fato, um relatório completo de tudo que está se passando por dentro do corpo dela. Massa muscular, massa de gordura, entre outros dados que eu vou aprofundar mais para frente na nossa conversa, tá? Hoje, nós temos dois principais produtos aqui no Brasil, tá? Hoje, no Brasil, a Novator ela trabalha com o modelo A5 e com o modelo M1. Os dois têm o mesmo software, os dois têm a mesma tecnologia, a mesma profundidade, porém, têm aplicações de usos diferentes. O nosso modelo A5, ele é um modelo que é o mais completo. Ele é equipado com um medidor de altura, um sensor ultrassônico, é equipado com uma balança de precisão industrial que consegue medir até 200 quilos. Ele faz vários testes, desde a composição corporal, pressão arterial, oximetria, que, que mede a saturação sanguínea, a frequência cardíaca máxima e em repouso do paciente, faz um teste espirométrico para medir a volumetria do pulmão. Nós temos um teste de mobilidade de ombro, um teste de equilíbrio, um teste de reação, de velocidade de reação, um teste de acuidade visual para poder identificar possíveis problemas visuais, possíveis alterações. Um dos usos que hoje tem sido feitos através do nosso equipamento melhorar a vivência em escolas. Em um simples detalhe, às vezes um aluno tem dificuldade e não se sabe por quê. Alunos, principalmente crianças, né, novos, não se sabe às vezes por que, né, a dificuldade do aluno. E quando a gente passa por um crivo desse modo, com o equipamento nesse nível, já consegue se detectar se ele tem dificuldade visual, se ele tem alguma alteração que pode estar atrapalhando ele conseguir prestar atenção nas aulas, porque às vezes a criança ela não sabe explicar, ela não sabe, nem ela sabe entender o porquê que ela está tendo dificuldade. Então, um pequeno detalhe já mostra uma possibilidade bem grande com um equipamento tão completo desse, né? E seguindo, além da mobilidade de ombro, além da acuidade visual, nós temos um teste de risco postural. E é aí que entra a nossa inteligência artificial. O equipamento faz a captura, ela escaneia o corpo da pessoa através de uma câmera Full HD, utiliza os dados frequenciais, porque o equipamento da Novator, ele é um analisador corporal inteligente avançado octapolar segmentado. O que significa isso, Felipe? O nome é mais difícil do que a explicação. Ela é um analisador corporal, consegue fazer análise do corpo. Octapolar tem 8 pontos de contato, ela tem 8 eletrodos que entram em contato com o corpo, nos pés, parte do calcanhar e parte da frente de cada perna, e as mãos, com o polegar e o restante dos dedos fazendo a empunhadura correta do eletrodo. Então, através desses contatos, passam-se frequências pelo corpo da pessoa, e a parte segmentada quer dizer que ela segmenta os membros, braço esquerdo e direito, pernas esquerda e direita, tronco, e além disso, ela consegue fazer toda a composição corporal detalhada, porque como ela tem 3 frequências de ação, as frequências dela, baixas, médias e altas, conseguem ultrapassar a membrana celular, calculando assim, inclusive, a água intracelular do corpo humano. Então, ela consegue fazer a medição bem assertiva de todos os dados que ela entrega, tá? É, além seguindo os testes,
nós temos o teste da análise de risco postural, porque onde a inteligência artificial entra? Usa esses dados dos eletrodos com o scan da câmera Full HD e ele consegue fazer a medição dos desníveis de ombro, dos desníveis de coluna, desníveis de projeção de cabeça, que hoje em dia é uma coisa muito comum, principalmente pelo uso de celular e uso de computadores exagerados. Infelizmente ou felizmente, hoje no nosso dia a dia, é muito difícil ficar sem mexer no celular. Então, às vezes, a gente prestando atenção que estamos adquirindo essa má postura ou esses problemas, nós conseguimos corrigir e sanar antecipadamente. Eu sou um exemplo claro disso. Quando eu comecei a trabalhar na Moveito e comecei a me acompanhar diariamente, eu comecei a prestar atenção em alguns detalhes que eu não prestava, principalmente na minha postura. Eu tinha uma postura ruim. Agora, toda vez que eu não preciso nem fazer o teste mais, porque como eu fiz e prestei atenção nisso, agora só de ver algo sobre a Novator, eu já acabo remetendo a alguns consertos, algumas mudanças. E seguindo, juntamente com esses cálculos de desníveis, que são vários, eu vou mostrar para vocês mais à frente um exemplo de relatório para poder vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando. Ela faz todo o dimensionamento corporal, isso simultâneo a esse exame dos desníveis do corpo. Por quê? Todo esse relatório ele é gerido por uma inteligência artificial. Então, a velocidade de raciocínio, de cálculo e o confronto de informações delas são muito maiores e muito mais rápidos. Então, a gente consegue fazer isso tudo em alguns minutos. Como alguns testes eles demandam um pouco de tempo, como o teste de pressão e o de oximetria, eles levam pelo menos 1 minuto, que é o tempo de medição do aparelho, que é integrado ao nosso equipamento, ele demora para poder fazer. Então, todos os testes do nosso modelo A5, eles duram no máximo 8 minutos. Se a gente pular algum ou se a gente reduzir a explicação de algum deles, pode durar até menos. Então, esse exame, por exemplo, da parte de risco postural e o dimensionamento corporal, ele não demora 30 segundos, porque a inteligência artificial consegue fazer todo o confronto de informações muito rápido, tá? Passando, aqui vocês podem ver o layout de como é o nosso modelo A5, tá? Passando, nós vamos para o nosso modelo M1. O modelo M1 ele tem a mesma tecnologia do modelo A5, o mesmo sistema de medição, a mesma acurácia, porém ele tem uma funcionalidade diferente. O modelo A5 ele é mais direcionado para fins clínicos, fins médicos, endocrinologistas, nutricionistas, todos os profissionais relacionados à área de emagrecimento, à área de saúde do corpo humano relacionado a isso, ao fitness e ao emagrecimento. Pode ser utilizado por outros profissionais também. Esses, o que eu digo, são os mais corriqueiros. Porque fisioterapeutas usam muito, pessoas que lidam com lesões, que lidam com prevenção de lesões, também utilizam muito. O M1, apesar da A5 também ser utilizadas em algumas academias, o M1 ela acaba sendo um pouco mais prática. Por quê? Ela faz apenas 2 etapas daqueles testes que eu falei para vocês anteriormente. Ela faz o teste da composição corporal, faz toda a composição corporal completa e aí ela já passa direto para análise do risco postural com o dimensionamento corporal, que eu comecei a falar na A5, mas deixei para terminar de falar na M1. Ela consegue medir circunferência de braço, extensão de braço, relação cintura-quadril, espaço occipital, consegue medir a sua envergadura, consegue medir o tamanho do pé, só com essa imagem e as frequências que são passadas pelo corpo. Só não, né? Mas é uma forma simplória de falar, mas com essas informações, em alguns segundos já consegue se obter todos esses dados, tá joia? Então, o modelo M1, ele só foi modulado para ser mais prático, para ser mais direcionado para um tipo de fim. Os principais usuários do modelo M1 são academias, estúdios de personagens, enfim, centros de treinamento. Porém, nós temos muitos usuários médicos também, principalmente nutricionistas, que fazem a parte da composição corporal para poder passar uma dieta mais assertiva e assim o próprio nutricionista, consegue trabalhar melhor com a quantidade de informações que a gente fornece para eles, tá bom?
Esse daqui é o layout do modelo M1. A diferença dele para o modelo A5 são a quantidade de testes executados, o medidor de altura que não tem aqui no M1, aqui a altura ela é inserida manualmente, e é o tamanho dela, ela é levemente menor que o modelo A5. Aqui nós temos a parte dos relatórios. Os relatórios da Noveito, eles foram pensados para integralizar todos os ambientes. Nós temos três tipos de relatórios. Nós temos um PDF padrão, que vocês podem ver que está em miniatura aqui. Eu vou mostrar ele depois para vocês um tamanho maior. Nele, nós temos já toda a estrutura pensada para ser prática. Porém, para melhorar, fizemos um relatório interativo digital, que se apontar o QR Code, eu não sei se vocês vão conseguir fazer isso através da apresentação, mas eu posso fornecer para o professor Ivo um modelo para vocês conseguirem ler e ter acesso ao exemplo de relatório, para vocês terem em mãos esse material para conseguir identificar legal. No relatório interativo do modelo mobile, nós temos um formato que ele é muito mais dinâmico, tem abas que fazem a explicação de qual é o item que você está lendo, então você mesmo consegue já ter um diagnóstico das suas próprias informações. Então, por exemplo, eu vou ter uma Novator na minha casa. Você consegue fazer o seu próprio acompanhamento. Lógico que não é a mesma coisa que um acompanhamento médico, um acompanhamento clínico, um acompanhamento profissional. Eu digo que você já consegue, através de toda a estrutura que a plataforma da Novator fornece, ter um próprio acompanhamento, tá? E o terceiro relatório é o relatório comparativo. Ele é gerado a partir da segunda análise, consegue fazer a comparação de todo o período que você vai refazendo os testes, e você tem essas informações através de gráficos e o comparativo em fotos também, das últimas análises que já são tiradas através da câmera Full HD para se fazer os testes do risco postural e o dimensionamento corporal, tá? Como eu disse para vocês no início, a Novator ela já existe desde 2013, tem presença em mais de 45 países e tem várias certificações internacionais que atestam a acurácia e a fidedignidade dos nossos dados. Agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre o impacto do mercado e os diferenciais competitivos da Novator. E eu não vou falar em termos comerciais, porque esse não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito aqui é falar da parte de educação, de tecnologia, de soma para a nossa comunidade, para o nosso país em si, né? O impacto direto da Novator, ele acontece por conta da revolução tecnológica que existe, no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, algumas tecnologias elas demoram um pouco para chegar. Por experiência, eu estive na FIBO, que é uma das maiores feiras de saúde, tecnologia, da área fitness mesmo do mundo. Eu estive na Alemanha para poder conhecer algumas coisas, para representar a Novator Brasil na apresentação da Novator Mundo, que foi feita lá, e lá eu vi diversas tecnologias, inclusive da própria Novator, que nós não trazemos para o Brasil, infelizmente ainda por algumas inviabilidades, sejam elas, enfim, tributárias, mas não é o local para a gente falar sobre isso, né? Então, algumas tecnologias que conseguem fazer medições, não digo na mesma área, essa área nós estamos bem servidos, a área de análise corporal e tudo mais, mas com outras funcionalidades, tecnologias que auxiliam em treinos, tecnologias que conseguem auxiliar até mesmo nos testes físicos militares, por exemplo, que consegue se fazer uma medição em grupo de quantidades de flexões, de barras, distância de salto, enfim, tem uma infinidade de coisa para chegar no Brasil ainda, por conta dessa revolução tecnológica. E o diferencial da Novator é que ela veio para trazer isso para todo mundo. O nosso foco é que todos tenham acesso à tecnologia mais de ponta possível, que nós queremos fazer com que a revolução tecnológica ela chegue para todos, tá? A inteligência artificial hoje é uma realidade. A inteligência artificial ela veio e ela não veio para passar. Acredito eu que ela veio para ficar em definitivo. Então, foi pensado
há já bastante tempo atrás, porque como o fundador ele tem uma expertise nessa área, ele já utilizava a inteligência artificial desde 2013. Agora sim. Aumenta o. Deixa eu abrir ela aqui, aumentar. Maximiza, né? Então, assim, Perfeito. F11. Agora vai lá, baixa. Certinho de novo? Certinho. Perfeito. Eu vou deixar onde estava, que estava na última, e aí depois eu vou fechar essa e vou abrir o modelo de relatório para mostrar para o pessoal, tá bom? Fechou. Pode Eu continuar. não, eu não me recordo onde eu parei, mas eu vou continuar falando da visão de futuro e do diferencial da expansão da Noveto para o mundo, tá? Beleza. Falando sobre visão tecnológica, sobre expansão tecnológica, a Novator ela visa fazer a expansão dela para todos os lugares do mundo, como eu falei, que um dos principais objetivos é fazer com que essa tecnologia ela alcance todos, né? Então, a expansão para o Brasil foi uma ideia estratégica que o nosso CEO teve de conversa com o dono, com o fundador do software da Novator. Então, com isso, nós temos acesso direto a suportes da fábrica, a tecnologias inovadoras, e isso é bem legal, inclusive, para a gente. Apesar do nosso grupo empresarial já ter uma vasta história na parte de tecnologia, a gente tem um acesso direto a um criador, uma pessoa que tem uma expertise para criar algo tão legal e tem uma mentalidade aberta. Por quê? Nós temos disponibilidade para fazer sugestões, para sugerir melhorias, para apontar defeitos, e isso é difícil no mundo hoje, no mundo corporativo e comercial que nós temos hoje. Nós temos uma abertura muito bacana com a Novetor Mundo e uma parceria bem legal, bem forte, porque a gente tem a possibilidade de personalizar algumas coisas, até mesmo para a nossa realidade, para a realidade do brasileiro. Então, isso é muito importante para a gente. Isso uma mensagem bem legal que nós gostamos de passar para as pessoas que conhecem a nossa empresa, que nós somos uma empresa que ela consegue enxergar tanto o nosso cliente quanto o nosso usuário final, que são todos vocês, todos nós. Eu, inclusive, faço o meu acompanhamento. A minha nutricionista em si, ela já utiliza o nosso equipamento. Eu faço o meu acompanhamento, eu faço aqui na empresa e eu faço também com a minha médica, com a parte profissional. Ela faz a minha orientação nutricional e tudo mais. Inclusive, agora a minha academia vai começar a utilizar também. O meu personal, eu vou começar a fazer o meu acompanhamento com a Novator em todos os locais, em todos os âmbitos. Vou ficar 100% a Novator de uma vez. Hoje, a tecnologia da Novator, ela tem esse poder, ela tem o poder de fazer com que a gente consiga se acompanhar melhor, e agora falando para a parte das empresas, consegue mudar a estrutura de atendimento, consegue mudar a conversa da empresa com o próprio cliente, com o próprio paciente, no caso, porque como ela consegue conversar muito bem, tanto com o médico quanto com o usuário, a gente faz com que essas duas personalidades se conversem, se entendam melhor. E querendo ou não, em contato com essa tecnologia, todos ganham, porque as pessoas que não sabiam que isso existia passam a saber, passam a ter curiosidade, passam a aprender mais sobre. Então, além de tudo, eu sempre oriento a todos. Pesquisem, aprendam, aprender, conhecer coisas novas, ler sobre coisas novas, sobre novas tecnologias, ir a fundo, olhar um passo a mais, olhar um grau mais profundo para todas as coisas que tem ao nosso redor, no nosso dia a dia. Por exemplo, a inteligência artificial que nós usamos, às vezes, para coisas simples, para coisas. Não me entendam mal, mas para coisas fúteis às vezes. Nós conseguimos utilizar isso para adquirir uma gama de conhecimento muito grande. Então, a revolução tecnológica é real, a tecnologia é uma realidade do mundo hoje, então nós temos que estar inseridos e nós temos que aprender, porque só assim a gente consegue dominar uma ferramenta, uma tecnologia que é tão útil e tão importante para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento e evolução, tá? Professor Ivo, agora eu abro para dúvidas, tá? Qualquer pergunta que vocês possam querer fazer, curiosidade, podem perguntar, fiquem à vontade.
Felipe, cara, eu estou Oi? apaixonado. Mais uma vez, a gente conversa faz um tempo, né, sobre a Novator, os equipamentos, os tipos de teste, né? Nós, profissionais da área da saúde, cara, nós temos que pensar nessa revolução tecnológica que está vindo agora e vocês têm tudo a ver com essa palestra, né, com o CIT, né? Você falou uma das coisas, está utilizando até o IA, que eu não sabia que ele utilizava o IA também, mas ainda tem mais Sim. o IA ainda, que é uma ferramenta fantástica, né, de última geração agora, que todo mundo está utilizando. Você ficou de passar só um modelo das fichas, você tem aí para gente? Ah, perfeito. Agora, vou abrir para a gente ver. Deixa eu fechar essa daqui e já vou abrir a ficha para a gente ver. O pessoal vai me cobrar, com certeza. Depois o celular não vai parar. Não, po- pode ficar tranquilo. Vamos lá, aqui, deixa eu ver se a gente vai conseguir ver nesse formato. Espera aí, deixa eu puxar ele para cá. Aí. Me disse se vocês estão conseguindo ver bem, por favor, Sim, professor. vamos. Está Tá bom? perfeito. Deixa eu. Isso aqui é o forma PDF que você está me mandando, certo? Isso, esse é o formato em PDF. A apresentação ainda continua? Não, ficou em preto Não? agora. E agora? Assim, Voltou? voltou. Perfeito. Deixa eu colocar em tela cheia aqui para vocês verem melhor. Tá. Pronto. Estão conseguindo ver bem? Sim. Ok. Eu vou, inclusive, aproveitar e dar um zoom aqui para poder a gente ver melhor ainda, Ah, aproveitar bacana. 100%. Ó, esse daqui é o formato do relatório em PDF. Aqui vocês já conseguem ter uma noção de como é a entrega do sistema Novator. Nós temos um sistema de pontuação interno, tá? Que vai de 0 a 100. O próprio sistema faz esse cálculo de acordo com as informações que a gente tem aqui, que são captadas. Então, algumas coisas têm pesos maiores, enfim, isso vai do algoritmo, vai da fórmula que é utilizada para fazer esses cálculos, tá? Mas a pontuação de saúde, ela tem um indicador muito interessante. Logicamente, quanto maior, melhor, né? Aqui nós temos a idade corporal da pessoa, que é diferente da idade real. Isso daqui reflete na saúde da pessoa. Então, normalmente, se tem um acúmulo maior de gordura nas vísceras, né, nos órgãos, gordura visceral, gordura sobre a pele, é, essa idade corporal ela difere. Inclusive, como é o caso desse exemplo aqui. A pessoa tem a idade corporal de 31, a idade dele é 31 anos, a idade corporal é 36, por conta de alguns dados que são lidos aqui. Aqui tem uma classificação corporal, aqui vem as informações da composição do corpo. Você consegue ver o meu mouse, professor? Sim, tô vendo. Consegue? Ah, Perfeito. perfeito. Que aí eu vou usar Tá ele em para poder peso mostrar aqui. onde eu estou falando, para facilitar. Então, ó, essa parte aqui, essa coluna, ela funciona como uma régua. Então, o profissional que já está acostumado com o relatório da Novator, ele só bate o olho e ele já tem noção pela coloração que foi pensada estrategicamente. Porque a coloração tem uma indicação e a faixa onde está a ponta do gráfico, porque se vocês repararem, isso é um gráfico de barras, só que em pé. Então, onde está a ponta do gráfico já indica se o índice está baixo, normal ou alto. Então, para o profissional, para a praticidade dele, ajuda muito. Para a gente que já está acostumado com relatório, só bate o olho e já consegue ver aqui vários pontos de alteração ou de pontos de alerta, né? Que é um dos casos que eu falei de mim mesmo. Certo. Meus dois pontos alerta foram a minha postura, que eu já estava ficando com dores no pescoço. Lógico, eu sabia disso, a gente sempre sabe. Só que quando a gente é confrontado com dados reais, a gente acaba se conscientizando mais, porque às vezes a gente não faz o que a gente precisa fazer. Porém, existem ferramentas que podem nos ajudar. E a Noveto está aí para ser uma delas, né? Seguindo, nós temos vários dados, como os dados de gordura, massa muscular, a quantidade de água corporal, a hidratação da pessoa, e como Super eu sinalizei importante. anteriormente, por ser trifrequencial e terem frequências baixas, médias e altas, ela consegue fazer a medição da água
que está dentro da sua célula. Então, essa informação aqui é a quantidade de água total real do seu corpo. Uhum. Então, você consegue ter uma informação bem assertiva. A gordura visceral, a gordura subcutânea, o peso livre de gordura, a quantidade, o percentual de proteína, a massa óssea e o peso muscular em quilogramas. Agora, passando para esse lado de cá, nós temos dicas de controle de peso, que é o que a pessoa precisa ganhar, o que a pessoa precisa perder, a quantidade de peso que ela precisa perder para chegar num objetivo saudável e provavelmente vai ser estético também, porque tudo isso é calculado para fazer uma mudança de dentro para fora. Porque se vocês repararem aqui, essa pessoa, inclusive, está com os dados de gordura altos. E é uma pessoa que não está, vamos dizer assim, em uma condição muito elevada de sobrepeso. É um sobrepeso leve, o próprio sistema indica. Porém, o risco é real, porque a gordura visceral está muito mais alta que o padrão. Então, às vezes, essa pessoa, se ela nunca fizesse uma bioimpedância na vida dela, ela não saberia que a gordura visceral dela estava tão preocupante assim. Então, aqui você não precisa de um exame tão aprofundado, de um exame tão difícil. Literalmente, com alguns minutos, você já tem informações que podem realmente salvar a sua vida, mudar o destino de um destino próximo da sua vida, né? Seguindo, nós temos mais dados sobre análise do grau de obesidade, como o IMC, peso da gordura agora em quilogramas, não em percentual mais, já calcula a relação cintura-quadril, a taxa metabólica basal, uma sugestão de consumo e gasto calórico, uma sugestão de ingestão diária, uma sugestão de gasto diário por modalidade de exercício, tá? Aqui vem a parte da análise segmentar que eu comentei para vocês logo no início, onde ela separa o, o, a parte esquerda, a parte direita do corpo e a parte central, a parte de cima e a parte de baixo. Então você consegue ter os dados isolados e mais completos ainda. Aqui nós temos as informações frequenciais do corpo. Essas informações aqui, para quem sabe ler, entregam informações ocultas, como, por exemplo, uma área específica que está desidratada ou retida, uma área específica que possui edemas ou lesões que não são vistas sobre a pele. Então, o médico que tem aptidão para fazer a leitura dessas análises, que não é um bicho de sete cabeças, é uma parte mais técnica, mas quem sabe fazer essa leitura consegue extrair ainda mais informações do nosso relatório, tá? É, Aqui nós temos os dados do risco postural frontal com o dimensionamento do corpo da pessoa, tá? Aqui nessa parte de cima nós vemos as informações do dimensionamento, circunferência de braço, espaço occipital, envergadura dos braços, relação cintura-quadril calculada. Aqui embaixo nós vemos as informações sobre o risco postural. Aqui você pode verificar que essa pessoa não tem desnível de ombro, porém ela já tem um risco de perna em XO. A perna tá com uma angulação diferente. Então ela entrega, inclusive, a angulação que tem de diferente em cada perna. Desnível de coluna, risco de inclinação de cabeça, assim, nesse caso aqui é muito baixo. Seguindo, nós temos a avaliação do risco postural lateral, que contém mais medições, inclusive aqui, ó, que eu comentei para vocês, comprimento do pé, e aqui nós temos a parte do risco postural lateral, risco de corcunda, risco de inclinação da pelvis, risco de hiperextensão das pernas e risco de projeção de cabeça. E aqui nós temos uma breve explicação de uma possível causa e de uma possível solução, vamos dizer assim, tá? Nessa página final, isso aqui é editável através da plataforma do administrador, que eu não cheguei a comentar com vocês, mas faz parte da gestão dos relatórios. Nós temos, além do relatório que é gerado pela máquina, pelo sistema da máquina, o relatório que é gerado para o telefone, nós temos também a plataforma do administrador, que é nada mais nada menos que um dashboard de gestão de dados. Lá você tem um sistema completo de gestão de todos os relatórios, inclusive pode-se fazer a inserção dos dados da pessoa, de outros dados da pessoa, como o CPF, nome completo, enfim, isso inclusive vai aparecer. Deixa eu tirar o zoom aqui para ficar mais fácil agora, né?
Isso. Vai aparecer aqui no cabeçalho, onde as informações estão, não existem aqui, aparece o nome da pessoa e tudo mais. Isso consegue tudo ser inserido dentro da plataforma do administrador, onde tem esse campinho editável, que pode ser inserido um treinamento, uma indicação de dieta, uma sugestão de restrição, enfim, várias informações elas são inseridas nesse contexto, tá? É, faltou aqui, eu vou abrir outro relatório, professor, Tá, porque faltou aqui as informações da parte de pressão, da parte da oximetria, eu vou mostrar para vocês também. Só um instantinho. tá. Estão conseguindo ver bem? Sim, perfeitamente. Perfeito. Agora, esse daqui é o relatório do modelo A5, tá? Já podemos ver que é um panorama totalmente diferente do outro avaliado. Nesse caso aqui, a pessoa está com um condicionamento físico melhor, os dados dele já estão melhores, já pode ver que já está tudo verdinho, quase tudo verdinho, né? É, o, a pontuação de saúde dele maior, a idade corporal menor do que a idade real da pessoa. Uhum. Então, já mostra como que tudo pode mudar, tudo pode ser diferente através da análise, né? Então, seguindo, ó, aqui os dados iniciais são os mesmos, como eu disse, é a mesma acurácia nos dois equipamentos, a mesma sofisticação, então vai entregar os mesmos dados da parte da análise corporal, a parte do risco postural, e agora a gente vem para a parte que é complementar do modelo A5, onde, através das outras informações capturadas, das outras informações que ela tem à disposição, a inteligência artificial gera outros relatórios, como uma avaliação de risco no exercício, através das pressões diastólicas e sistólica, consegue identificar, ela já dá uma identificação aqui, ó, o risco dessa pessoa para praticar exercícios físicos é baixo, porque não deu nenhuma alteração de pressão. Então, ela casa todos esses dados. Aqui na avaliação de capacidade física, vai mostrar a frequência cardíaca máxima recomendada por um exercício, a frequência cardíaca de repouso da pessoa, a saturação de oxigênio, e aqui, bem interessante, mostra a melhor frequência cardíaca ou a frequência cardíaca recomendada para cada tipo de exercício. Por exemplo, para aeróbicos, onde ele vai conseguir extrair o melhor do corpo dele e ainda estar dentro do limite de segurança, é esse intervalo aqui. Para um exercício de resistência física, esse intervalo. Para um exercício anaeróbico, um exercício de alta intensidade, já muda o intervalo até a frequência cardíaca máxima recomendada pelo equipamento, tá? Ok. Aqui nós temos a avaliação de equilíbrio. Esse teste de equilíbrio é bem interessante. Quando eu fiz ele pela primeira vez, eu fiquei surpreso, porque eu já tinha feito vários testes de equilíbrio na minha vida, mas com os olhos abertos. Esse teste é com os olhos fechados, porque a balança do nosso equipamento, a tecnologia dela tem um sistema que mede também a pressão exercida pelo pé. Então, como que funciona? A pessoa fica no melhor pé de apoio, fica em um pé só, com as mãos à frente do peito e fecha os olhos por 10 segundos. E é aí que o problema começa. Depois vocês façam esse teste aí em casa, para vocês verem como é que é facinho de conseguir ficar em um pé só de olho fechado. Então, aqui ela faz esse teste da avaliação da habilidade de equilíbrio da pessoa, e através desses dados, o profissional consegue ou treinar para melhorar isso, que isso pode indicar algumas coisas, né? Pode indicar alguns problemas de tornozelo, de joelho, enfim. O profissional consegue explorar essas informações. Aqui nós temos a capacidade pulmonar, que é medida em mililitros. No caso dessa pessoa, está normal, está dentro do padrão, na verdade, ele está do bom para o ótimo, né? Porque o padrão de um homem adulto, saudável, é entre 3.100 e 4.300 mililitros, tá? O teste dele deu aqui 4.349. Então, tá ok, já sabe que ele não tem restrição de respiração, restrição pulmonar, então já consegue, às vezes, exigir um pouco mais, porque às vezes principalmente no treinamento físico, a gente não se exige o suficiente.
Tem muita gente que não chega aonde poderia chegar, porque às vezes não sabe até mesmo o próprio limite. E um profissional sem a informação, às vezes fica com receio de esforçar a pessoa demais e, enfim, acabar gerando um problema. Então, às vezes, o que poderia ser melhor aproveitado acaba demorando um período maior ou não é aproveitado, né? Aqui nós temos um teste de agilidade, um teste de reação, é um teste simples, aparece em quadrados, tem um quadrado, uma imagem com quadrados no formato de 3 por 3 na tela, e eles acendem de forma aleatória. Só precisa clicar o mais rápido possível, para a gente testar o tempo de reação da pessoa. Tem algum reflexo, enfim, a velocidade cognitiva, tá? Aqui são os resultados do teste de acuidade visual, que só o teste ele consiste em aparece a letra E no meio da tela, a pessoa se distancia aproximadamente 2 a 2 metros do equipamento e ela só precisa indicar para qual lado a letra E está posicionada, esquerda, direita, para cima ou para baixo. Pode falar, pode apontar o formato que fica mais interessante e a gente vai contabilizando os erros e os acertos. E aí ele vai identificar se tem alguma alteração ou não. Como eu falei, é um teste de acuidade visual, não é um exame de vista. Então, ele vai indicar alterações e vai direcionar para um oftalmologista caso identifique alguma alteração. A pontuaçãozinha aqui, ela modifica, a classificação modifica também. Aqui é do olho direito e aqui é do olho esquerdo, tá? Aqui vão os dados da mobilidade articular dos ombros, aqui o direito, aqui o esquerdo. Os movimentos são laterais e frontais, até onde a pessoa consegue estender o ombro. Se eu parar aqui na metade, ele vai calcular essa angulação. Se eu for até o final, ele vai calcular a angulação de 180 graus. Aqui a gente pode ver que um grauzinho faz diferença. A pessoa deixou um pouquinho para baixo, ela consegue fazer a captação desse dado, tá? E aqui, como eu disse no outro relatório, tem também o conselho do treinador, que é editável nos dois modelos. Tá, joia? Então, esses são os relatórios em PDF, que saem direto na tela da máquina e saem na plataforma. Pode ser enviado pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, de qualquer formato. Ele consegue ser baixado em PDF, tá? E aqui em cima temos o QR Code, aonde consegue fazer o scan e gerar o relatório para o modelo mobile. Beleza. Gostou, professor? Alguma dúvida? Perfeito. Eu tenho uma dúvida, porque Sim, geralmente quando eles vão fazer um exame de biopedância, a gente tem que ficar sem alimentar durante um tempo, tomar água durante um tempo. sim. E aqui, como que funciona no equipamento de vocês? Ó, o nosso equipamento, ele consegue fazer o exame de qualquer formato. Ele consegue fazer o exame com uma pessoa sem estar em jejum, após ter feito exercício físico, sem estar com a roupa adequada, mesmo mulheres de saia, ele consegue fazer a leitura e consegue fazer a medição. Porém, ela pode ser comprometida em certo nível. Não em completude, mas em certo nível ela pode ser comprometida. Então, o ideal é passar por toda uma preparação. A preparação normalmente exige um jejum de 2 horas, que não tenha feito o exercício físico. Se for treinar, faz ela antes de treinar, porque o treino ele movimenta todo o nosso sangue. Então, às vezes, pode superidratar uma parte, enfim, pode gerar alterações, tá? Mas, a roupa também, existe a roupa adequada. Normalmente, como é dentro de um ambiente controlado, um ambiente isolado, os homens fazem sem camisa, de bermuda ou cueca, a preferência, e mulheres normalmente de roupa de treino, que já é o ideal. A roupa já ajustadinha ao corpo, já está ótimo para fazer o teste em mulheres. Entendi. E se tiver metal no corpo, passa? O metal, ele altera a condutividade das correntes elétricas. Então, dependendo do tamanho da prótese que a pessoa tiver, ela pode dar discrepância. Inclusive, naquela parte das frequências do relatório frequencial, isso é mostrado. Por exemplo, a gente fez o teste em uma pessoa que tinha uma prótese na perna direita, ele não falou, porque a gente orienta, olha, se você tiver prótese, tal, não a prótese completa, né? Pessoas que têm membros faltantes, infelizmente ainda não conseguem fazer esse formato de análise de bioimpedância. Não é da Novator, é do formato de teste, por conta da base de cálculo ser nos membros completos, né? Então, consegue fazer o teste,
porém vai dar alterado. Entendeu? Vai dar tudo alterado, a base de cálculo não vai ser útil, as informações elas não vão ser precisas. E sobre a pessoa que tem prótese interna, tem alguns casos que não geram muita alteração. Em alguns casos, gera alteração pontual. Em outros casos, dependendo do tamanho da prótese, pode comprometer o resultado das outras partes, porque como ele vai fazer uma análise geral, acaba que se ele não contabilizar ou contabilizar a mais um braço direito, por exemplo, ele vai gerar uma discrepância no final do teste. Mas tem como fazer, não gera riscos para a saúde da pessoa. Por exemplo, a pessoa de brinco, colar, normalmente não dá quase alteração nenhuma, mas o protocolo padrão é remover brinco, colar, telefone, óculos, e outra. Quanto mais peso você estiver carregando, mais peso ela vai contabilizar. Então, não é interessante. Tá certo. Felipe, cara, Ó, Eu, parabéns. eu perdi seu áudio, professor. Perdeu? Não está escutando agora? Agora voltou. Parabéns pela apresentação, cara. Olha, tecnologia, que não falei para você, ela é fantástica, né? Completo. Fica com uma vontade, falei assim, cara, eu não vejo a hora de ter um equipamento deste para testar e tudo mais. Logo, logo, com certeza, de montar junto, vamos fazer junto, tá? Com Agradeço você certeza. aqui certinho pela disponibilidade de vir. Acho que todo mundo aqui vai adorar, tá bom? Maravilha. E eu agradeço o convite de vocês, tá? É, eu, eu não sei se participa da mesma rede, pode ser uma informação errada, mas eu fiz o meu pré-vestibular no Salesiano há muitos e muitos e muito tempo atrás, aqui no Salesiano de Vitória, no Espírito Santo. Ah, Então, eu já tenho um carinho pela instituição, é uma rede muito, muito bacana. Eu agradeço o convite de vocês para a gente participar desse evento, tá? Dessa palestra. eu vou falar aqui, ó. Tenho certeza que esse momento será de grande valia para os participantes e agregará muito na vida das pessoas e dos profissionais. Em nome do Salesiano, agradecemos a sua participação, viu? Muito obrigado. A Novator Brasil agradece a parceria com o Salesiano e o convite para a gente participar mais uma vez dessa apresentação. Obrigado, Felipe. Com certeza vai ser convidado, sim. Tá? Muito Até obrigado. mais. Até mais. Para aqui a gravação.